Beleza. Nós precisamos de 2 pontos, porque nós temos duas incógnitas, o V0 e o Y, que é o que a gente realmente quer, e o A. Então, vamos pegar 2 pontos ali. Né? Nós temos, por exemplo, x0 não é legal, nós já pegamos para encontrar y0. Nós podemos pegar esse que eu assinalei aqui, né? O x igual a 3. Quando o x é igual a 3, eu posso estar muito enganado, mas o y é igual a 2. Certo? Concorda comigo? Desculpa, y não, t. T. Quando o x é 3, o t é igual a 2. Eu dou tanta aula onde tem x e y que eu acabo me confundindo. Isso que dá ficar dando aula de matemática. Quando o x é 3, o t é 2 e o y é 0. Isso é muito legal. Então vamos escrever aqui. Tirando o dado de x igual a 2, t igual a 3, y igual a 0 dos gráficos, temos uma primeira equação, né? Vamos ver se isso será suficiente. Não será, como nós bem sabemos. Então, aqui é 0. O t é 3. E o t aqui de novo é 3, né? Então a gente já pode colocar 9. Beleza, temos uma equação. Precisamos de duas, porque na matemática é assim, duas equações, duas incógnitas. Consegue encontrar o valor de até duas incógnitas. Agora, qual vai ser a outra, né? Porque nós não temos um ponto específico aqui. O máximo que nós temos... Bem, o que a gente vai ter que fazer na prática, né? É pegar um ponto aqui e jogar na equação, né? Então, vamos lá. Bem, só deixa eu dar uma olhada nesse ponto aqui. Eu tirei que x igual a 2, t igual a 3. Então, eu tirei esse carinha aqui. T igual a 3. Fiz merda. Tá errado isso aqui. X igual a 2 e t igual a 3. Beleza. Não, tô falando um monte de besteira. Caramba. Que saco. Tem um monte de dado errado. Ó. Quando o x é 3, o t é 2, y é 0. Foi isso mesmo que eu fiz. Quando o x é 3, o t é 2. Eu troquei as bolas aqui. Saco! Eu inverti aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 2. Troquei tudo aqui. Então, beleza. Vai ficar um pouquinho mais bonito até. Agora, outra equação. A gente tem a equação... A gente tem algumas equações escritas aqui e tal, mas a gente não tem o valor explícito, né? A gente vai ter que tirar do gráfico. Tem jeito. Né? O problema é que não tem nada muito, vamos dizer assim, direto aqui no gráfico, né? Parece que quando o x é 2, o y é 2, mas eu não posso afirmar isso. Então, o que está faltando para resolver aqui? Tá com alguma ideia? Não, tô pensando aqui. Tá. Só tem 2 pontos explícitos aqui. Né? Talvez a gente tenha que usar alguma informação de gráfico de velocidade. Né? Porque a gente Para tem achar certas... aceleração? Para achar aceleração, algo do gênero. Né?
Por exemplo, aqui a gente sabe que a velocidade era zero em y, né? A velocidade era zero. Esse aqui é um vértice, né? Será que a velocidade inicial é zero? Que cara, assim, né? Isso aqui parece muito um vértice, né? Essa é Parece a que teria que altura máxima. aproximar aqui. É que assim, quando a gente tem a altura máxima, a gente tem velocidade zero, né? Então, se isso aqui é a altura máxima, que é o que parece, a gente sabe que a velocidade é zero aqui, né? É. Pelo menos de acordo com o resto do gráfico, essa é a altura máxima. Então, a gente já pode afirmar que a velocidade inicial em y é zero. Que é o que ele pede, velocidade vertical inicial da flecha, zero. Então, vamos argumentar, né? Bem, vamos lá. Vou escrever aqui para ficar claro. Notamos que a altura máxima é 4. Vamos no gráfico, a altura máxima é 4. Sabemos que a altura máxima indica o ponto de velocidade máxima. Sendo assim, velocidade zero. Sendo assim, a flecha inicialmente foi lançada com velocidade vertical igual a zero. Se ela tivesse, né, agora vamos pensar de um outro ponto de vista. Se ela tivesse alguma, o problema é que ela pode ter sido lançada para baixo, né? Aí isso aqui continuaria a altura máxima. Que merda, cara. Caraca, que questãozinha, hein? Ele não dá nenhum outro ponto aqui também. Caraca, não é possível que uma questão fácil dessa eu não estou fazendo. Mas por que você acha que isso não tá certo? Por que o argumento que eu acabei de dar eu acho que não está certo? Porque isso é verdadeiro se não tiver velocidade para cima. Só que o cara pode ter atirado para baixo, entendeu? Pode ter pegado a flecha e ter atirado para baixo. Apesar de que assim, o gráfico está muito claro que não é isso, né? Só que eu não consigo provar isso. Mas então eu vou ter que argumentar que é isso. Tipo, se tu olha para esse gráfico aqui, tu pensa, o cara flechou para frente. Na questão não comentou nada mais sobre isso, então. Não comentou absolutamente nada, né? Tipo, falta ponto aqui. Cara, esses gráficos aqui tu tem que ter em mente que quem desenhou é o cara do livro, não o cara do vestibular. Então ele pode ter cometido algum erro de algum ponto faltando, entendeu? Eu poderia ter indicado algum ponto que não está aqui. De toda forma, eu vou argumentar que a velocidade inicial é zero. Por essa informação que eu coloquei aqui. Velocidade y é zero. Agora vamos para C, que me parece uma pergunta mais interessante. Qual o valor da aceleração da gravidade no planeta Bongo? Beleza. Isso fica fácil, né? Porque se a velocidade inicial é zero, o cara some. E a gente pode até fazer o seguinte, em vez de pegar a equação pronta, pega essa aqui mesmo. A gente pode cortar esse cara aqui. E nós vamos ter menos 4 igual a 4A sobre 2. Corto. A igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado.
É o máximo que eu posso fazer para você aqui, cara, porque tá faltando informação nesse gráfico aí. Ele faltou dar alguma coisa aqui sobre a parábola, né? É o fato aqui. Quando x é 2, y, quando x é 2, 1,14. E aí, beleza? Compreendido? Beleza, entendi. Então tá bom. Bem, o caminho tá aí, né? Quando vai fazer oblíquo, tu é obrigado a utilizar as duas dimensões para conseguir encontrar a resposta. Beleza. Mais alguma aí interessante? Vamos na próxima. 184. É da Unicamp também. Ah, caraca. Massa isso aqui. Meio longo o enunciado. Para o experimento de Galileu Galilei, pensava-se que, quando um projeto era arremessado, o seu movimento devia-se ao ímpetus, ao qual mantinha o projeto em linha reta e com velocidade constante. Eles acreditavam, em outras palavras, que tinha uma espécie de força que agia durante o movimento. Esse era o erro do Galileu que o Newton corrigiu. Quando o ímpetus acabasse, o projétil cairia verticalmente até atingir o chão. Tipo, a gente sabe que não tem nenhuma força além da gravidade agindo sobre o objeto depois de um lançamento. Né? Mas eles achavam que ele se movia para frente por causa de uma força. Quando o ímpetus acabasse, o projeto cairia verticalmente até atingir o chão. Galileu demonstrou que a noção de ímpetus era equivocada, mas não provou. Né? Consideramos que um canhão dispara projéteis com velocidade inicial de 100 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 com horizontal, que parece ser o problema clássico, quando ele te dá tudo, tem que só utilizar as equações. Dois artilheiros calcularam a trajetória de um projétil. Um deles simplesmente utilizou a noção de ímpetus e o outro, Salviati, as ideias de Galileu. Os dois artilheiros concordavam apenas em uma coisa, o alcance do projétil, que não faz muito sentido. Considere raiz de 3, 1,8 e gravidade de 10, pés de atrito. Então, veja, as informações, pois esse texto todo inútil, são essas aqui. Velocidade inicial e 30 graus com horizontal. O alcance do projétil, altura máxima, segundo os cálculos de Salviati, e altura máxima calculada por Simplício. Bem, a primeira aqui, o alcance do projétil, tu conseguiria encontrar? Tem aquela fórmula, né? Deixa eu ver se... Acho que pela fórmula dá. O problema é decorar essa fórmula, né? V inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo dividido sobre a gravidade. É isso, né? Não tinha 2, alguma coisa? Se tu me Então, diz que é assim, eu confio, mas eu eu, particularmente não lembro dessa equação. eu acho que a que tinha o 2 é da altura máxima. Não, peraí. Ah, não. É seno de 2 θ. Tá. É V0, seno de 2θ. Sobre gravidade. E o V0 é ao quadrado. Então tá bom. É difícil lembrar essas equações. Mas se tu quiser obtê-la, é fácil, né? É só tu isolar T na primeira equação do sorvetão do Y e jogar no T do X. Levando em conta que na sorvetão do Y, tu tá buscando o tempo de alcançar o chão, né? Sair do chão e alcançar o chão. Ou seja, delta Y igual a 0, né? Então tu vai ter um tempo só em função de gravidade e velocidade inicial. Daí tu chega nessa conta aí. Com essa fórmula só economiza tempo. Isso. Mas então, também lembrar dela e dar a fórmula de altura também na hora. Pode ser confunda, né? Então a velocidade inicial era 100, né? Sim. Era 200. Era 100. 100. Dois vezes 30. Então, aqui
Isso daria 100 vezes 100, 10 mil. Então, vai ficar 1000. Seno de 2 vezes 30 é seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 50 vezes raiz de 3. 50 vezes 1,8. Então, é tipo 50 mais 5 vezes 8, 40. Né? Mais 4. É isso? Mais 40, falando merda. Isso aqui vai dar 90. Um alcance de 90 metros, tá? Certo. Eu vi um cara fazendo que ao invés dele colocar seno de 2θ, ele colocava 2 vezes seno do ângulo vezes cosseno do mesmo ângulo. Ah, sim, é uma relação trigonométrica, né? Nesse caso aí, daria a mesma coisa, né? Quanto que eu Sim, poderia é que usar um e não o outro? o que acontece, na verdade, Alexandre, é o seguinte: quando você faz aquela junção de duas equações que eu te falei, vai aparecer exatamente isso aqui. Mas, por trigonometria, né, por relação trigonométrica, a gente sabe que isso aqui é igual a isso. Tá. Então, o que aparece de fato é isso aqui. Beleza, 90 metros, a arca está feita. Qual é a altura máxima alcançada pelo projétil, segundo os cálculos de Salviati? Salviati foi o cara que usou as ideias de Galileu. A altura máxima também tem uma equação, né? Sim. Que também pode ser decorada ou pode ser obtida. Como é que a gente obtém a equação de altura máxima? A altura máxima acontece quando a velocidade se torna zero. Imagina você jogar um projétil para cima. A velocidade vai diminuindo, porque a gravidade está diminuindo a velocidade. Então, na prática, né, a gente vai ficar com uma velocidade zero, nesse momento vai ter altura máxima, e depois ele começa a cair de novo, com velocidade negativa. Então, seria buscar a velocidade zero lá em Torricelli, poderia ser. Né? A questão é, nós temos Torricelli, por exemplo, a velocidade final é zero, igual a velocidade em y ao quadrado inicial, mais 2 vezes 2a, que é a gravidade, né? Delta H. Então, em outras palavras, nós queremos a altura quando a velocidade é zero, levando em conta a velocidade inicial. Isso que eu coloquei VY. A gente está falando de uma equação só de y aqui. Então dá para resolver rapidinho desse jeito, tá? Sei. A gente pode isolar H rapidinho aqui, olha só. Daí vai ficar V. Bem, o que é VY? Né? A gente já conversou que VY é V seno θ, decomposição de vetores, né? Dividido por 2G. Beleza? Beleza. Então, a velocidade é 100, só que é 100 vezes o seno do ângulo 30. Seno de 30 é 1/2. Então, vai ficar 50 ao quadrado. 0025. Você poderia subir aí um pouco? O que você fez com o outro pedaço da forma? Esse 2G aqui, H. O ΔH eu transformei só em H, porque eu considerei o H inicial zero. Ah, tá. Você só... Entendi. Só reorganizou a Só forma. reorganizei. 2500 dividido por 20. Ou melhor, 2 vezes 10 mesmo. Que daí eu corto direto aqui e aqui. E 250 dividido por 2 é 125. Então nós temos uma altura máxima um tanto alta aqui. 125 metros. Tudo bem? Sim. Certo. Agora C é estranha, né? Qual é a altura máxima calculada por simplício? Porque em nenhum momento
ele falou qual que era a força que estava agindo. Tipo, o Simplício falou que tem um ímpetus, né, uma força, que empurra o cara para frente. Né? Ó, vamos ver o que ele define como ímpetus. Pensava que quando o projeto era arremessado, seu movimento devia ser um ímpetus, ao qual mantinha o projeto em linha reta. É uma força que mantém ele em linha reta e com velocidade constante. Cara, é bizarro tu tentar pensar num erro, né? A gente sabe que isso está errado. Uma força que mantém velocidade constante não existe. É só se for uma força que compensa uma outra força. Tem uma força agindo, tem outra com a mesma direção, sentido contrário, mesmo módulo, daí a velocidade fica constante. Aqui é o que ele está dizendo, que existe uma força que causa velocidade constante. Tipo, não faz sentido, sabe? Não consigo imaginar como resolver um problema baseado num erro desse. Porque daí eu ia ter que... O que ele está dizendo aqui é que o alcance é o mesmo, né? Isso é uma definição que ele dá. Para apenas uma coisa, o alcance do projeto é o mesmo. Então, como eu acho que deveria ser feito? Pegar esse valor de alcance de 90 e jogar numa nova equação baseada nesse tal de ímpetos. Mas, sei lá, não faz sentido. Como é que tu pensaria em fazer isso aqui? Eu daria algum argumento. Do tipo, não faz sentido pensar numa força que causa velocidade zero. Velocidade constante, quer dizer. Talvez a altura fosse a mesma também. Não, mas ele está dizendo que só o alcance do projeto é o mesmo. Não sei. Desenhando o gráfico seria duas retas, né? Sem a curvatura. Duas retas? É uma reta que sobe, a outra que desce. Aí a distância vai ser a mesma. Porque ele não calculava como se fosse uma parábola. Ou Não calculava. calculava como se fosse uma parábola, mas... Aí que tá, né? Eles não tinham essa matemática que a gente tem agora. Sacou? Então, é um problema que não faz sentido tentar resolver matematicamente. Porque o ímpetus é uma força. Como é que tu vai colocar uma força vertical agindo no horizontal? Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, como essa questão é dessas da Unicamp que tu disserta, tu escreveria todos esses detalhes das características dinâmicas do movimento. Tu escreveria, a gente sabe pela segunda lei de Newton que os movimentos acelerados se dão por meio de forças. O ímpetus, o rapaz falou que é uma força. Porém, ao mesmo tempo, é uma força que causa velocidade constante. Isso não faz sentido pela segunda lei de Newton. Argumenta desse jeito, entendeu? Entendi. Não tem conta para fazer aqui. Cara, conta não faria sentido nenhum, até porque estaria errada, né? A ideia do cara tá errada. Salvar aqui. Outra. Deixa eu ver. Esse módulo tem muito exercício. Vamos na 156. No T156. Beleza. Interessante. Aqui, todo minério. Porque deve estar falando sobre a questão de cima também. O desenho serve para duas questões. Correia que transporta minério. A gente pode considerar o minério como uma partícula. Apresenta uma correia que transporta o minério, lançando no recipiente R. Os caras colocam a letra para confundir, né? Porque normalmente a gente usa alcance como R.
A velocidade da correia é constante, a aceleração local da gravidade é S. A velocidade é constante, significa que a velocidade inicial das partículas é só horizontal, não tem velocidade para baixo. É. Para que todo minério caia dentro do recipiente, a velocidade de vida da correia, dada em metros por segundo, deve satisfazer a desigualdade. Não pode ter uma velocidade tão alta a ponto que saia para fora desse aqui, tão baixa que cai para cá desse aqui. Certo? Certo. Então, estamos falando da velocidade inicial e da consequência do alcance. Nós queremos um alcance entre 1 metro e 4 metros. Nós não temos muito mais informações além disso, mas nós queremos o alcance entre 1 metro e 4 metros. Então, com isso em mente, nós podemos partir para a equação do alcance, que era aquela do seno, qualquer coisa, porém, aqui não importa muito, né? Porque nós não temos um lançamento oblíquo aqui. A velocidade só está indo para frente mesmo. Então, talvez mais valha utilizar a equação sorvete de cara já. A velocidade é só na horizontal mesmo. Nós queremos, então, um deslocamento de 1 metro, que vai ser a nossa velocidade mínima, e 4 metros a máxima. Tudo bem até aí? Sim. Certo. Portanto, de certa forma, nós já temos tempo relacionado com a velocidade inicial. A velocidade inicial a gente tem, né? Não temos. Não temos que ela é constante. Tudo bem. Aí Agora, eu acho que dá para achar o tempo de queda aqui, dá para relacionar ele nessas formas. sim, dá para. Agora a gente vai encontrar esse tempo mediante a queda de 5 metros, exatamente. Vamos até escrever isso. Como nós estamos falando de uma queda livre, não tem velocidade inicial. Também não vamos considerar um I inicial, né? A altura ali é zero. Então, aqueles dois termos somem, AT quadrado sobre 2. No nosso caso, nós temos 5 igual a 10 dividido por 2, 5, T ao quadrado. Logo, T igual a 1. 1 segundo. 1 segundo para cair, o que é esperado, né? Então, ele demora 1 segundo para cair, logo, o tempo aqui na situação mínima e máxima é 1. Portanto, as velocidades estão entre 1 e 4. Certo? Sim, é a letra D. Letra D, exatamente. Tranquilo, né? Tranquilíssimo. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas a velocidade não altera o T de queda? Não altera o T de queda, porque essa velocidade é uma velocidade horizontal. O T de queda é o mesmo. O tempo da partícula que cai aqui é o mesmo que cai aqui. Porque o que leva ele para baixo é apenas a velocidade que vem da aceleração vertical. Ela não se altera pela aceleração horizontal. Mas, professor, como é que pode uma coisa cair aqui no mesmo tempo que cai aqui? Ela não teve um caminho maior? Sim, teve um caminho maior, mas isso não importa. Não importa, pois o caminho vertical vai ser o mesmo. De toda forma, ela vai chegar aqui no mesmo tempo. Uhum. Pode dizer que ela cai de forma mais intensa, vindo para cá, é que ela cai de uma forma mais devagarinho. Chegando assim ao mesmo tempo, né? As duas situações. Beleza. Vamos para a outra aqui, né? Tem uma outra questão que envolve isso também.
Bem, se tu quiser, né, a gente pode fazer outra. Vamos fazer outro. T60? Sim. R$ 160, né? 160. Lançado para cima com velocidade inicial 50. Uma direção que forma 60 com horizontal. O peso da resistência do ar pode se afirmar que quanto mais alta a trajetória, a velocidade do corpo em metros por segundo será. Bem, também é um outro problema um tanto tranquilo, né? A gente vai ter uma parábola aqui, ó. O movimento do cara, basicamente. O ponto mais alto está aqui. A gente nota que ele vai ter uma velocidade fixa para a direita, então eu vou sempre desenhar o vetor com o mesmo tamanho para a direita aqui. Qualquer ponto, pois a velocidade para a horizontal é constante. Mas o que acontece com a velocidade na vertical? Ela vai diminuindo. A gravidade está diminuindo ela. Até um ponto que aqui é zero, não tem. E aqui começa a ser para baixo. Tudo bem até aí? Tudo bem. A gente nota uma coisa, então, graficamente, logicamente, poderia ver o voo ateu do eixo Y para anotar isso também, que no ponto de máximo, de altura máxima, só tem velocidade em x. Essa é a grande questão aqui. Esse é o argumento para resolver a questão. A altura máxima, só temos velocidade x. E a velocidade em x é sempre a mesma, pois não tem aceleração. Certo? Sendo assim, ficou fácil, né? Porque se tu tem que a velocidade inicial é 50, fazendo 60 graus com horizontal, a gente sabe que estamos interessados no V cosseno θ. Porque a projeção no eixo X é o cosseno, lembra disso? Sim. Mas em termos matemáticos, por que o do eixo X é cosseno e o outro é seno? Por causa do ângulozinho, né? Se for Como desenhar. o ângulo, veja só, como o ângulo que ele está fazendo com horizontal, de acordo. Isso é importante, tá? Poderia não ser o caso. Ele está fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Se fosse com a vertical, aí seria o contrário. Aí seria o contrário, exatamente. Então, como é com a horizontal, o que acontece? Aqui é 60. E, bem, se esse é o nosso vetor velocidade, como qualquer coisa na matemática, ela pode ser decomposta e ser escrita como vetores na vertical e horizontal, uma soma. Certo? Certo. Somar esse vetor com esse vai dar esse, que é o nosso vetorzão V. Bem, a gente nota que, obviamente, esse vetor aqui é o mesmo projetado aqui, transladado, vamos dizer assim. Aqui fica mais claro que nós temos um triângulo. E se o ângulo está aqui de 60 graus, e esse Vx é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, a gente sabe que cosseno de um ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. No nosso caso aqui, nós vamos ter cosseno de 60, que é meio, né? É igual ao cateto adjacente, que nesse caso é Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Dessa forma, a gente tem um jeito de decorar, né? Sabe que Vx é igual a V cosseno do θ, quando está com o ângulo horizontal. Beleza? Beleza. Isso é importante, né? Saber que surge dessas decomposições, porque tem uma hora, no estudo de dinâmica, que tu vai ter planos inclinados.
sabe? Os bloquinhos caindo no plano inclinado, né? Naquelas situações, você vai ter que fazer decomposição de forças também. Você vai ter que buscar informações na dimensão X, na dimensão Y. Vai ter uma coisa que tu vai fazer sempre, que é a decomposição da força-peso. A decomposição da força-peso, ela não é feita com o ângulo, vamos dizer assim, entre aspas, com a horizontal. Ela é feita com o ângulo com a vertical. De tal forma que Px vai ser P seno θ. E o PY vai ser P cosseno θ. Lá inverte o que é usualmente. Só um spoiler do que tu vai estudar quando tu for ver dinâmica, tá? Mas por hora, então, resposta 25, né? Concorda comigo? Sim. Tranquilo, não tem nada além de decomposição de vetores aqui. Beleza. E agora? Essa próxima aqui, que tem um gráfico. É a T161, só que a imagem é anterior a ela. Certo. Altos gráficos. Bem, para não ficar trazendo tudo isso aqui para cá, vamos ir direto no livro. O enunciado seguiu e refere-se aos testes. Uma pedra é lançada para cima fazendo um ângulo de 60 graus com horizontal e com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, conforme a figura abaixo. Beleza. Então, novamente, né, nós vamos ter que a velocidade em x é 10. A velocidade inicial em x é 10. Já temos um dado bem óbvio aqui. O que ele está pedindo? Ah, tá. A primeira, só uma análise gráfica. Qual é o gráfico que melhor representa a variação do módulo de sua aceleração vetorial? E aí, qual gráfico melhor representa o módulo, variação do módulo da aceleração vetorial? Aceleração vetorial. Isso. A aceleração ela é constante, né? A aceleração ela é constante da em gravidade. Exatamente. Então, é a B? Ela permanece igual? É a B, exatamente. A aceleração nunca varia. Tu nunca vai ver um problema de física de ensino médio, cara, que a aceleração varia, tá? É só na faculdade mesmo, porque lá a gente usa uns esquemas aí de derivadas, coisas assim. Mas no mundo real a aceleração ia variar só. Então, no mundo real ela varia. Da gravidade não varia nunca. Aliás, A varia só um aceleração pouco. da gravidade não varia, de fato. Só que a aceleração do corpo varia. Que é o que realmente importa, né? Por quê? Por causa da resistência do ar. A resistência do ar ela é uma força que está associada com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Tu, com certeza, já reparou isso andando de carro na estrada, né? Quanto mais rápido está teu carro, mais tu sente o vento batendo na tua cara e atrapalhando o movimento. Até o meu pai sempre encheu o saco para eu fechar a janela do carro. Né? Ele enche o saco até hoje, na verdade. Para fechar a janela do carro, por causa que se tu tá em alta velocidade, o vento atrapalha muito, ele prejudica a aerodinâmica gastando mais gasolina, então, porque o carro vai ter que fazer mais força para manter aquela velocidade. Então, sempre associado com a velocidade. Mas a gravidade, ela varia também da distância do objeto em relação à Terra também, né? Varia pouco, mas eu acho que varia. Né? Sim. Ixi, mas isso aí é vestibular do ITA só que tu vai ver, né? O que acontece é mais ou menos isso aqui. A Terra está aqui, né? E nós temos, por exemplo, a linha do Equador aqui. Você está mostrando alguma imagem? Eu acho que eu estou vendo só o livro. Não, você está certíssimo. Eu vou fiscar aqui de novo. O vestibular do ITA às vezes tem essas coisas. Porque imagina que tu é um rapazinho aqui nesse ponto. Daí, de fato, tu tem a força-peso, né, te empurrando. Só que existe, né, tu pode até indicar a força-peso aqui. Ela sempre aponta para o centro da Terra. Só que existe também uma coisa chamada
força centrífuga, não é a força centrípeta, é a força centrífuga, que é uma força que empurra a gente. Isso ocorre, por exemplo, quando você, sabe quando chove e tu pega o guarda-chuva e gira ele, as gotinhas não saem pela tangente? É, Isso é uma força que existe, então, em referenciais acelerados, como um ventilador. Eu falei ventilador? você, você Nossa, eu falou, tô. você falou sombrinho. Ah, tá, sombrinho, então, guarda-chuva, beleza. Tô com droga na cabeça, desculpa. Mas sim, sim, uma sombrinha, um guarda-chuva, quando você gira, as gotinhas saem pela tangente. Então existe uma força relacionada com o fato deste objeto estar girando. Sim, e daí a gravidade muda. Ela muda, então, referente à altura que tu tá. Porque se tu parar para pensar, né, a velocidade de giro no centro é maior que aqui. Né? Porque se tu sabe que ômega, né, da física da rotação, ômega é igual a V sobre R. Ok? Então, quanto maior o R, menor o ômega. Certo? Então, o que acontece aqui? Né? De certa forma, tu vai ter, então, quanto mais perto do R igual a zero aqui, né? Maior essa força. Essa força aqui, ela é igual à força centrípeta. Então, nesse ponto é interessante. mv quadrado sobre R. Portanto, tu vai ter o que a gente chama de um peso aparente, que vai ser o somatório dessas duas forças. Sei lá, uma coisa para cá. Ou mais para cá, não sei. Uma força menos a outra na prática. Tá bom? Sim. Mas isso aí é só para vestibular militar, né? Isso não cai. Eu acho que na FUVEST precisa saber pelo menos a fórmula, que precisa aplicar a fórmula com os dados. Às vezes eu acho que já caiu. É a fórmula de. Como é que ele chama? É de Einstein? Não lembro. Fórmula de Einstein? Não, deve ser Newton, né? Sei lá. É uma fórmula da gravidade. Pô, não sei, velho. Eu já fiz bastante questão da FUVEST e nunca vi. Mas se aparecer, tu me mostra e a gente faz. Eu acho bem legal. De toda forma, no fim desse livro tem essa explicação, tá? Tem gravitação e tal. Tá explicado Uhum. isso. E aí, próxima questão. Diga. Vamos fazer a próxima, que também é referente a esse gráfico. A que distância. Essa aqui é de boa. Isso aqui eu quero que tu faça, tá? A que distância x do ponto do lançamento horizontal para o Sol? Em outras palavras, qual é o alcance? Tá. O ângulo é 60. Velocidade inicial 20. Horizontal. Precisaria do tempo, né? Mas Precisa do tempo? ele tá pedindo a distância? Não precisa do tempo pela equação decorada. Então, pela equação é mais fácil. Pela equação mais fácil. Velocidade inicial ao quadrado, Mas não teria grandes vezes... problemas de tu encontrar o tempo também, né? Ou teria. precisaria de mais uma fórmula, né? A da... Pode deixar a velocidade zero com vovó teu. Na verdade, tu sabe que a velocidade é zero no ponto de máximo. E daí tem aí uma só coisa multiplica por interessante. 2. Exato, exatamente. Tu encontra o tempo para a velocidade ser zero em y, um vovô ateu, já que tu tem a gravidade, tem a velocidade inicial em y. Depois tu pode jogar esse t na equação sorvete e multiplicar por 2 a resposta, porque é simétrico. A parábola é simétrica. Mais a velocidade aqui ao quadrado, 400. Vezes seno, né? Seno Sendo de vezes... 2 θ, né? Ele dá o seno aqui? Dá. 2 vezes raiz de 3 sobre 2. É isso. Exato. Corto 2.
400 raiz de 3 sobre 10 é igual a 40 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Isso. O livro gosta de usar 1,8. Vai ficar redondinho, par, né? Tá. É 32. Parece que não tá dando igual gabarito. Tá dando igual o gabarito? É, Tem nenhuma que não, bate ali? tá diferente. Peraí, deixa eu terminar aqui. Pode ser NDA, né? Ah, é. Eu acho que tu tem errado isso aí. Deve ser NDA mesmo. É, o meu deu 82 aqui. O alcance máximo deu 82. Faz sentido. Vai ao encontro do que estávamos vendo agora há pouco. Uma velocidade. Não, 72, na verdade. Tá na mesma faixa ali. Bateu com alguma? Não. Então provavelmente é NDA, velho. A conta tá certa, tá? A continha tá certa. Tá. Então, beleza. Acredito que por hoje é isso. Espero que você tenha visto legal aqui, é movimento bidimensional. Na próxima aula a gente pode ver dinâmica, né? Sim, eu vou terminar os exercícios dessa parte e já vou pra próxima. Não, é Perfeito. movimento circular, na verdade. Ainda circular? É. A gente viu um pouco de circular na outra aula, né? Eu não lembro, eu tinha começado a estudar isso pelo site que eu estava estudando, mas aí no livro tá mais pra frente. Aí eu vou rever aqui, estudar mais aprofundado pelo livro. Eu não lembro se eu te mandei algum exercício.